Olá, tudo bem? Bem? E seguindo no estudo de Caminho, Verdade e Vida, veremos hoje a questão das disputas e o que devemos fazer para evitá-las. No capítulo número 60, que Emmanuel dá o título de Prática do Bem, ele vai trazer uma citação da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que é uma carta destinada a vários cristãos, preparando-os para os sofrimentos que viriam a ocorrer ali na frente. E o apóstolo diz o seguinte: porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E a partir daqui, Emmanuel tece os seguintes esclarecimentos. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Por que Emmanuel aqui faz um alerta sobre esta questão? Por conta do desperdício de tempo. Aqui ele não fala, obviamente, de qualquer discussão, porque existem discussões úteis, visando sempre ao entendimento de uma questão, à resolução de um problema, ao apontamento de soluções. Por aí vai. Aqui ele fala das discussões que se tornam verdadeiras disputas, em que alguém tem que vencer outra pessoa. Tanto que ele diz, classificando, discussões estéreis e caprichosas. Ou seja, o sentido doutrinário, o sentido do seu conteúdo se perdeu. É algo estéril porque não produz nenhum resultado. Muitas vezes é apenas o fruto dos caprichos. E isso é muito danoso. Porque enquanto se está dedicando tempo às discussões estéreis e caprichosas, o trabalho não é executado. Esse aqui é o cerne do pensamento de Emmanuel neste capítulo. Evitar a chegada a essa situação para que o trabalho não sofra interrupções. E ele segue. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. E aqui temos outro ponto importante. Muita vez, quando se trata desse assunto, discussões estéreis e caprichosas, os outros que estão envolvidos na questão estão como loucos. Ou seja, não falam nada com nada, não tem uma razão, não tem um sentido, estão enceguecidos, fanatizados. Dá para realmente discutir com uma pessoa assim? Não, não dá, né? Para que haja uma discussão, o pressuposto, o requisito é que se possa falar e ser ouvido, que se argumente e se chegue a um consenso visando aquilo que é o melhor. Agora, quando nós temos elementos que já estão convencidos de tudo, que, usando um termo popular, não dão um braço a torcer, adianta alguma coisa discutir? Não. E aí toda e qualquer discussão vira apenas uma disputa. Para quem vai vencer, quem vai falar melhor, quem vai fazer isso, quem vai fazer. É apenas uma disputa. Não tem nenhum engrandecimento, não tem nada que colabore, não há nada que auxilie, não há nada que leve a lugar algum. E aí, para tanto, segue aqui a recomendação de Pedro, a prática do bem. Porque é aí que o mal vai ser dissolvido. Aí sim que pode ser feita a quebra de toda aquela disputa. Sigamos com o benfeitor.
Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Aqui ele expõe a força do bem. Claro, tem duas partes ali litigando, num processo, disputando, querendo ganhar de causa, isso aí se arrasta muitas vezes de forma interminável. Agora, quando a renúncia por uma das partes, a coisa termina. Se dá um fim. E aí se revela muitas vezes que o que se queria era ficar ali na disputa interminável. Que a coisa lá que era tão querida, tão propalada, tão desejada, no fim nem importava mais. Por isso é que o ato de renúncia restabelece a concórdia num dia. Obviamente, aqui, a renúncia que Emmanuel fala é um grande desafio. Porque se estamos mergulhados na disputa, alguém fazer a renúncia é realmente um grande desafio. Porque se consumiu muito tempo, porque se gastou muita energia, porque se fez tanta coisa. Mas ela é necessária para que o bem se restabeleça. E claro, relembrando sempre que Emmanuel é que fala das disputas que se tornam estéreis e caprichosas. Daquelas que são realmente inúteis, que não levam a lugar nenhum. Não se trata aqui da boa batalha. Não se trata aqui das discussões realmente sérias, em prol do conhecimento, em prol de ações solidárias, em prol de algo útil, mas sim as coisas mesquinhas. E ele segue. No serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Ou seja, Emmanuel aqui alerta, a caridade é a verdadeira bússola. Se há uma questão de discussão ou até mesmo de disputa, deve ser pela melhor forma de se fazer o bem. As disputas devem ser evitadas, porque elas se assemelham como um labirinto. Quando se entra, para se sair, demora, é difícil, é desgastante, traumatiza. Enfim, produz tanta perda de tempo, produz resultados tão vexatórios, tão ínfimos, tão nulos praticamente, que é um grande perigo. Não obstante, alerta o benfeitor conhecedor que é da nossa realidade de espíritos encarnados, caso ali caiamos, para acharmos a saída deste labirinto, a bússola deve ser a caridade. Somente ela nos traz a verdadeira saída. Somente ela nos conduz à porta final. Por isso a escolha desse versículo, onde Pedro recomendava na sua carta que não se desse conversa com homens loucos, ignorantes, fanatizados, que soubesse fazer esse serviço de preservação. E ele segue. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Ou seja, as amostras de ações, de práticas
Não só são úteis, porque produzem o bem, mas são convincentes. É como se fosse um testemunho, um álibi a favor do serviço na seara do mestre, não a nosso favor. Aqui é um ponto bem importante. Não é algo a nosso favor, porque aí caímos na disputa de novo, de vencer alguém. Mas é um ponto favorável ao serviço que deve ser executado. Não a fulano ou a ciclano. E quando se volta ao ponto capital, o serviço que deve ser executado, as disputas tendem a baixar. Porque aí se sai daquele labirinto, daquele nevoeiro que impedia de enxergar o que devia ser feito. E aí as forças contrárias cessam. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. E aqui no final, Emmanuel termina de uma forma surpreendente. Porque muita gente fala, e até por dizer que até esse ponto aqui tem sido os nossos comentários, com relação às disputas sempre entre encarnados, ou de espíritos ao nosso nível. Mas aqui Jesus, aqui Emmanuel tomou o exemplo de Jesus. Ele veio parlamentar conosco? Não. Ele veio se molar. Ele foi convocado a discutir e veio? Não. Ele veio para servir. Quem eram os loucos na história toda? Nós. Não eram os outros. E este fechamento é importantíssimo. Muita vez, quem está louco, quem está fanatizado, quem está querendo disputar apenas para vencer, somos nós mesmos. E é uma reflexão importante a se fazer, porque a renúncia se faz ainda mais necessária, a fim de que retomemos o caminho que foi perdido e saibamos aproveitar o tempo de modo adequado, progredindo e praticando o bem. E você já entrou em alguma disputa estéril? Conseguiu sair? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se, ativando o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui aparecem 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo no domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!